tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Michel pra falar de Westworld. Hoje a Carol não tá, mas eu queria lembrar vocês que toda segunda-feira, às 9 da noite, a gente tem live lá no canal dela. Eu, a Carol e o Michel comentamos o episódio de Westworld, então tem o link aqui embaixo pro canal dela e pro canal do Michel também, porque lá também tem vídeos aprofundados sobre a série. Hoje a gente vai falar sobre tecnologias de Westworld. A terceira temporada da série mostrou bastante coisa do mundo fora do parque. E tem várias tecnologias muito legais lá, é tudo bem futurístico, como deveria ser, porque a série se passa em 2058, né? Só que, e se eu falasse pra vocês que muitas das tecnologias que são mostradas lá já existem nos dias de hoje? É claro que na série elas são mostradas de forma muito avançada, mas muita coisa que a gente vê nos episódios tem a ver com tecnologias que estão sendo pesquisadas atualmente. Então vamos começar falando dos veículos. Michel, pode fazer as honras. Vamos lá, Mikan, vamos falar dos veículos autônomos. Praticamente todos os veículos que vemos nesta terceira temporada de Westworld são autônomos, ou seja, não precisam de condutor, sejam os carros, as motos ou aqueles helicópteros que meio que parecem uns drones. E hoje em dia, 2020, carros autônomos não são assim uma coisa tão absurda. Já existem algumas empresas que estão fabricando carros que não precisam de piloto, inclusive a Tesla, que talvez seja uma das mais conhecidas, já implementou vários modelos de piloto automático nos seus carros elétricos. E a Cruise, inclusive, ela tem um modelo bem diferentão, que é o Origin, que não tem nem volante e nem retrovisor. Você senta e vai, filho. Me leva. Inclusive, esse modelo da Cruise lembra um pouco o carro futurista de Westworld, porque ele tem banco de passageiro dos dois lados. Então a galera pode ir trocando ideia à vontade o rolê inteiro. Já aquele helicóptero que a Charlotte e outros personagens usam pra ficar voando na série, foi inspirado nos drones, que já tá meio que acessível pro público comum. Mas aí eu fico me perguntando, será que daqui a 4 décadas vamos ter uns veículos voadores autônomos elétricos assim acessível pro mundo inteiro? Agora, Mikan, o negócio é o seguinte, quando o assunto são os robôs, será que um dia teremos robôs tão complexos quanto esses que vemos em Westworld? Bom, robô simples já existe há muito tempo, mas robô que conseguisse chegar à consciência, à singularidade, ainda não. Olha, mas em termos de mecânica, tem aqueles robôs da Boston Dynamics, velho, aquilo dá medo. Eu tenho mais medo desses robôs da Boston Dynamics do que da Dolores, velho. Você já viu esses robôs? Puta vida! Valeu, Michel. Outra tecnologia que é bastante usada em Westworld é a da realidade aumentada e da realidade virtual. E esses termos têm se popularizado bastante aqui na nossa vida nos últimos anos. Eles às vezes são chamados de VR e AR, né? VR e AR, que são só as siglas em inglês. E em Westworld, essas tecnologias também aparecem o tempo todo. Por exemplo, no episódio 6, agora da terceira temporada, o William é submetido a um tratamento de terapia em realidade aumentada. Tanto a realidade aumentada como a realidade virtual alteram a sua percepção do mundo ao seu redor. A realidade virtual, por exemplo, é usada muito hoje em dia nos videogames. Você tem aqueles headsets que você coloca que cobrem a sua visão, né? E te colocam como se você estivesse dentro de um outro mundo. Quando você olha pro lado, a câmera dentro daquele jogo se mexe também como se fosse o seu ponto de vista lá dentro. E muitas vezes isso é combinado com sensores de movimentos, para você se mexer e também você ver as coisas acontecendo dentro daquele universo. Já a realidade aumentada também é bastante presente em aplicativos. Também pode ter em jogos, por exemplo, Pokémon GO, quando você vê o Pokémon sobreposto ao mundo real usando a câmera do seu celular. Isso é realidade aumentada. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu definiria como uma camada de informação visual sobre o mundo real. E normalmente isso é feito com um auxílio de aparelhos, como o seu celular, uma câmera ou algo assim. E em Westworld eles usam óculos de realidade aumentada para fazer coisas como reuniões, que nem tem aquela cena que o cara tá numa reunião, aí ele tira o óculos e o cara que tá na frente dele desaparece, porque ele tava vendo essa outra pessoa como se fosse um holograma, mas na verdade não, era uma realidade aumentada. Ele via usando aqueles óculos. E falando nisso, vamos comentar os óculos e lentes de contato em Westworld. Eles já existem hoje em dia. Uma das iniciativas mais conhecidas nesse sentido nos últimos anos foi o lançamento do Google Glasses. Ele tinha a câmera de vídeo, processador e reconhecia comandos de voz, além de colocar informações na sua frente usando realidade aumentada. O primeiro, lançado lá em 2013, não foi muito bem assim, só que hoje em dia existe um outro modelo que a venda é mais focada em funcionários de fábricas, porque eles podem, por exemplo, transmitir ao vivo o que eles estão vendo em primeira pessoa para outra pessoa, como uma assistência técnica
técnica, o gerente. E até aquelas lentes de contato que a Dolores usa tem uma versão primitiva nos dias de hoje, a Mojo Vision. Ela tá em fase de testes, mas é basicamente uma lente de contato com uma tela bem minúscula, bem no meio da lente, assim. É quase como um pontinho, mas isso já é suficiente para você conseguir enxergar coisas em cima da realidade. Eu vou deixar aqui na descrição um artigo que fala a respeito dessa lente, mas parece que quando você olha para os lados, aparece como se fosse uma tela de seleção de aplicativos, e aí você pode escolher vários deles. Pode ser uma previsão do tempo, você pode conferir sua agenda, ou aplicativos mais específicos, por exemplo, um muito interessante que se chama Speech, que é como se fosse um teleprompter, e aí aparece um texto na sua frente, você não precisa olhar para nada para consultar. Imagina, para gravar vídeo no YouTube ia ser maravilhoso, porque aí o roteiro ia estar na minha cara enquanto eu olhasse assim pra câmera. Na série, a lente que a Dolores usa é obviamente mais avançada, né? Ela consegue ver até os flashbacks do Serac, como se fosse até uma realidade virtual mesmo. Quem sabe no futuro a gente não chega lá, né? Mas esses aparelhos que a gente usa no corpo, como os óculos e a lente, se chamam wearables, ou seja, vestíveis, né? E um dos wearables mais comuns hoje em dia é o smartwatch, o relógio inteligente. Hoje em dia tem muita gente que já usa para consultar e-mail, ler mensagens, responder mensagens, e a gente vê o Serac usando um na série que mostra as divergências no Rehoboam. Tem um aspecto que não foi abordado tão a fundo assim em Westworld, mas foi mostrado que a sociedade da série tem uma espécie de pontuação social. Por exemplo, lembra o Caleb usando aquele aplicativo Rico? O pessoal que trabalha com ele comenta que era melhor ele melhorar a pontuação para poder pegar missões melhores e tudo mais. Isso já existe de forma bem parecida nos dias de hoje. Um exemplo é nos aplicativos de serviços, que normalmente você avalia o serviço da pessoa que te atendeu. E na China existe um sistema de crédito social que amplia essa ideia bastante. Eles partiram da ideia do score de crédito, né, a sua pontuação de bom pagador, e acrescentaram o comportamento social dos cidadãos. Então, em alguns lugares, você pode perder pontos se você levar uma multa de trânsito, por exemplo, ou pode ganhar pontos se doar para caridade. E dependendo da sua pontuação, se for uma pontuação muito ruim, você pode ser impedido de fazer certas coisas, como comprar imóveis, comprar passagens de avião, circular em certas linhas de trem. Tem algumas empresas dessas de crédito social que se conectam a sites de namoro. Então, quando você vai selecionar potenciais parceiros, você pode ver a pontuação deles e escolher se você quer se relacionar com uma pessoa de pontuação baixa ou não. Outra questão abordada por Westworld é a criação de perfis das pessoas que são baseados nos dados delas. Mas hoje em dia, muitas empresas já coletam muitos dos nossos dados. Por exemplo, histórico de compras, histórico de buscas no navegador, curtidas em redes sociais. Obviamente, nenhuma dessas empresas controla o nosso futuro de uma maneira tão evidente quanto a Insight. Mas já houve casos de dados de redes sociais sendo usados para manipular eleições, por exemplo. Tem um documentário muito legal sobre isso que se chama Privacidade Hackeada, que fala sobre o vazamento de dados dos usuários do Facebook. E é bem impressionante como eles conseguiram traçar perfis até que muito precisos, conforme as páginas que as pessoas tinham curtido. Hoje em dia já existem discussões muito importantes sobre os rumos que vai tomar o comércio de dados no mundo. Se as empresas têm direito de coletar tantos dados e vender assim à torto e à direito, porque isso pode ter algumas repercussões ruins para as pessoas. Por exemplo, se uma farmácia associa uma compra que você fez ao seu CPF e fornece esse banco de dados para um plano de saúde, o plano de saúde pode decidir que você é um paciente de maior risco, dependendo das compras que você fez, e aumentar a sua mensalidade. É claro que não é exatamente o que a Insight faz. A Insight tem um controle muito maior sobre muito mais dados, a ponto de traçar a vida inteira das pessoas. Mas já existe uma discussão sobre isso em 2020. Uma tecnologia muito interessante que apareceu no 6º episódio é o armazenamento de DNA. Pelo menos é o que dá a entender naquela tela que passa bem rapidinho, que a Charlotte Dolores pegou os dados da Delos e tentou transferir esses dados para o que parece ser um servidor relacionado ao DNA do William. Isso parece totalmente papo de ficção científica, coisa do futuro que nunca vai ser possível. Mas por incrível que pareça, hoje em dia existem pesquisas relacionadas a isso. E o DNA já pode ser considerado como uma maneira de armazenar dados. Para fazer essa parte aqui do vídeo, eu consultei a Marilene Pavan, que é pesquisadora na área de biologia sintética e bioenergia, e ela me passou links muito legais sobre esse assunto que eu vou deixar aqui na descrição. Também vou deixar linkado o Twitter dela. Muito obrigada pela ajuda. Mas então, o DNA tem uma capacidade incrível de armazenamento. Cada grama poderia armazenar 215 petabytes de dados, sendo que cada petabyte corresponde a 1000 terabytes. Se terabyte já é um monte, imagina petabyte. Isso tudo em 1 grama de DNA. Já fizeram testes em relação a
a isso. Colocaram livros e até curtas-metragens em formato de DNA. E deu certo. Basicamente, todos os dados podem ser traduzidos como 0 e 1, né? E aí vamos lembrar das nossas aulas de biologia na escola. O DNA tem 4 bases, A, T e C, G. Cada uma dessas bases corresponderia a uma unidade de informação, que a gente pode considerar como zeros ou como uns. Então, basicamente, você pega toda aquela informação, traduz para binário 01010101 e depois pega isso e transforma em ATCG, em DNA. E aí, depois disso, sintetizar essas moléculas de DNA, que quando fossem lidas, teriam toda essa informação embutida. A gente só não implantou essa tecnologia ainda nos dias de hoje, porque o custo ainda é muito alto. Mas tem empresas que estão tentando baratear esse processo. Será que no futuro aí a gente vai armazenar os vídeos do YouTube em formato de DNA? Comenta aqui embaixo quais as tecnologias de Westworld que você achou mais interessantes e quais você sabia ou não que existem nos dias de hoje. Também dá uma olhada nos links aqui embaixo que tem muita coisa legal. E a gente se vê na próxima segunda às 9 para a próxima live de Westworld. Tchau, tchau!